Fala rapaziada do canal Joga Fácil, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o André Alves e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Santos e Mirassol lá no Maião, né, a casa do Mirassol. Um empate por 2-2, assim, um jogo fervoroso. Pra quem é santista foi um jogo maluco. Eu quase ia desligar na TV, mas foi por muito pouco, porque quando saiu o segundo gol do Mirassol eu ia desligar na televisão. Até comentei com os amigos, estava conversando com minha mulher. Quando eu vi, o Santos estava empatando já, pra vocês terem ideia, o tanto que eu me distraí do jogo. Vou falar um pouquinho sobre essa partida, criticar muito o Vojvoda nesse jogo de hoje, muito mesmo. Com mérito, o Vojvoda precisa ser cobrado e esse vídeo tá aqui para isso. E destacar de certa forma também a equipe do Mirassol, beleza? Gente, se inscreve no canal, vou pedir para vocês ajudar a gente aqui com isso, tá? Tô fazendo esses vídeos aqui, principalmente do Santos esse ano. E pedir para vocês curtirem o vídeo também, comentar o que vocês acharam da partida, o que vocês acharam da minha opinião aqui no vídeo, beleza? Gente, vamos lá. O Vojvoda veio hoje a campo com a principal peça, assim, criticável do elenco, que é o Schmidt no meio de campo, né? Então, assim, ele além de ter algumas peças a mais para essa posição, como o próprio Gabriel Menino, como o próprio Christian Oliva, que chegou agora, ele podia sacar um desses jogadores e tentar ali para a posição. Acho que o Gustavo Henrique, que é o moleque da base também, tava à disposição também. Eu entendo a situação do Vojvoda no sentido de, cara, é um jogo muito trucado, um jogo muito pegado, um Mirassol, um time muito físico também, que tem uma certa ideologia. O Mirassol é um time que triangula muito bem. A partida de hoje ficou assim, foi apavoroso ver o Mirassol triangulando. E o time do Santos não conseguia pegar. E principalmente porque o Schmidt não conseguia parar essa triangulação quando ele era esse terceiro jogador que precisava marcar. Ele e o Arão, tá? Não vou deixar passar a partida um pouco abaixo. Eu não vou dizer tenebrosa e ruim, porque ele ainda dá uns desarmes ali importantes e tal. Mas agora o Schmidt era -1 dentro de campo. O meio de campo ficou passado por conta do Schmidt. E digo mais pra vocês, ele podia até voltar ao bom tempo e colocar, assim, que não tem essa característica tão forte de tomada de bola e tudo mais, e de jogar mais defensivamente. Mas ele poderia até sacar o bom tempo e colocar o Miguelito ou o Rolezer ali pra armar no lugar do bom tempo, entende? E ele não fez isso, né? Então, assim, o Schmidt em campo era praticamente -1. Ele tocava para trás o tempo inteiro, não encontrava espaço em momento nenhum. O pouco espaço que encontrava, ele errava esses toques e se cedia para o Mirassol. Então, assim, um Santos perdido no primeiro tempo, até os 35 do segundo perdido também. E o Vojvoda demora demais para trocar. O Vojvoda demora muito para trocar. Mas antes de eu me aprofundar ainda mais na partida que o Santos fez hoje, quero falar com vocês sobre a triangulação do Mirassol. Eu achei que o Mirassol de fato ia perder muito mais esse ano. Assim, foi eliminado do Paulistão de forma precoce, né? Nem chegaram a se classificar para as quartas, né? Se eu não me engano. Então, assim, é um time que tinha uma consistência de vitórias dentro de casa, perdeu essa consistência, essa invencibilidade, né? Para a Lusa, dentro da sua casa, né? Então, dentro da casa do Mirassol. Então, assim, que é o jogo que eles são eliminados, inclusive, do Paulistão. Então, assim, é um time que eu olhei assim, eu falei, cara, vendeu os jogadores, vende o Danielzinho, vende o Lucas Ramon pro São Paulo. E aí eu fiquei nessa, tinha alguns jogadores no departamento médico, como o próprio Reinaldo, alguns outros jogadores do meio de campo ali também que reforçavam esse Mirassol, que estavam no departamento médico. Traz algumas peças ou outras, acho que o Chico Kim, se eu não me engano, é uma peça que vem, né, recente, não sei. Traz quem mais também? Traz o próprio Tiquinho Soares, que estava no Santos, ainda é do Santos, mas está emprestado ao Mirassol e que não jogou ainda por, pasmem, não tem ritmo de jogo. Assim, eles dizem que é por outra coisa, mas a gente sabe que é porque o Tiquinho tá sem ritmo e também eles não botariam o Tiquinho para jogar no jogo de hoje, porque não pagariam uma multa de 2 milhões para um jogo qualquer de Brasileirão. É a 5ª rodada do Brasileirão, gente. Então, assim, eles não fariam isso, né? Então, assim, e aí, por conta desses contextos que eu tô dando aqui pra vocês, eu achei que o Mirassol estaria mais abaixo, seria um time muito mais entregue, mas não. É um time que a camisa flutua dentro de campo, os caras jogam sem pressão nenhuma, e eu não tô falando de pressão da torcida, não tô falando de nada, não. Os caras, o que eles precisam fazer, eles vão e fazem, vocês estão entendendo? Então, assim, o Santos empatou hoje por erros minúsculos deles, e, assim, e dentro desses erros do Mirassol, teve erros deles não matarem a partida. O Mirassol teve chances desperdiçadas a rodo no jogo de hoje e não matou. E aí, por conta disso,
ficou aquém de um resultado como esse. Futebol às vezes é injusto, muitas das vezes é muito injusto com o meu time e foi pro Mirassol. Assim, eu tô feliz, eu quero que você ganhe, eu não tô nem aí. Sinto muito, é mais um ponto importante para esse time, importante pro Vojvoda, pro emprego dele, que chega com certa pressão pro jogo contra o Corinthians lá na Vila Belmiro no domingo, tá? O Mirassol é um time que triangulou muito bem, que os jogadores têm consciência do que estão fazendo. O que o Reinaldo joga no Mirassol é um negócio assombroso. O que o Reinaldo joga no Mirassol é um negócio assim inexplicável, cara. O cara domina a lateral, o cara tem visão. O primeiro gol sai do pé dele. A forma como o time consegue trabalhar, consegue cadenciar, roubar a bola. O Mirassol mira muito no erro do Santos e a partir do erro do Santos ele faz uma construção que nem precisa rodar demais para poder achar espaços. Vocês entendem? São jogadores que estão o tempo todo se movimentando, correndo, saindo da marcação. E o Santos, por outro lado, que agora é a ruim da vez, né? Que é falar da partida desastrosa que foi o Santos. O Santos não marcava, o Santos estava perdido. O Mirassol tinha um esquema tático de chamar o Santos pro seu campo e depois disso sair jogando e trabalhando, né? Não é uma retranca porque os caras correm muito nas alas para poder fazer isso, né? Então, assim, o Reinaldo tava correndo muito, pra vocês terem ideia. O Reinaldo tá com seus 33, eu acho, 34 anos, não sei. Então, assim, pra vocês terem ideia, o cara tava correndo a avenida toda. Até eu acho que o tal de Igor Formiga, que é um volante também, que jogou muita bola hoje também. Então, assim, é um time que chamou o Santos para dentro do seu campo, trabalhava dentro disso, e o Santos se perdia. Por quê? Porque tinha um Gabigol lá para poder fazer essa marcação e tinha o Tassiano para poder fazer essa marcação alta, quando precisasse. O problema é que ambos os jogadores não são tão rápidos, não conseguem exercer tanto essa função. Eu acredito que o Tassiano um pouco mais por ser um jogador de corpo, de pegada, de conseguir segurar mais espaço. Então ele chegava de certa forma. Agora o Gabigol não. O Gabigol na partida 2, apesar dos 2 gols, e então vamos embora, faz um muque, é isso aí, eu quero saber do meu ponto. Derrota, gente, eu não quero saber de derrotas, tá entendendo? Então assim, se ganhou com 20 pênaltis na partida, não importa. Eu quero a vitória ou o empate, é isso aí, tá entendendo? Derrota é o chorume do fracasso futuro, entende? Não some porcaria nenhuma, entendeu? E assim, o Gabigol não estava marcando direito, pesado, reclamão. Quando recebia a bola e oportunidades para chutar, chutava mascado, prendia, demorava demais. Então, assim, foi uma partida muito aquém na minha visão. Óbvio, também recebeu pouquíssimas vezes essa bola também para poder cravar, mas se consagra na hora que chega a bola no pé e ele tem a oportunidade de limpa e clara, ele faz como fez com esses 2 gols. Um foi de pênalti, claro, e o que foi o segundo gol do empate,